Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Romanos 10:10. Pois quem crê de coração obtém a justiça, e quem confessa com a boca obtém a salvação. A primeira parte da doutrina cristã é a profissão de fé, chamada símbolo dos apóstolos. É assim chamada porque é um compêndio das verdades de fé ensinadas pelos apóstolos. Também é vulgarmente chamada de credo. Santo Ambrósio diz: Agora chegou o tempo e o dia de apresentar a tradição do símbolo. Este símbolo é um sinal espiritual. Este símbolo que é o objeto da meditação do nosso coração e como que salvaguarda sempre presente. De fato, é tesouro do nosso íntimo. Os santos apóstolos reunidos juntos fizeram um resumo da fé, a fim de que pudéssemos compreender brevemente o elenco de toda a nossa fé. Neste símbolo está compreendida de maneira evidentíssima a divindade da Trindade eterna, a operação única do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da venerável Trindade, de modo tal seja a nossa fé, que criamos do mesmo modo no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O símbolo apostólico é composto por 12 artigos de fé, pois eram os 12 os apóstolos que o elaboraram. Segundo uma grande tradição dos primórdios do cristianismo, cada um dos apóstolos teria criado os artigos de fé de forma individual e os agrupado. Santo Agostinho nos diz: está escrito e confirmado com vigorosa autoridade apostólica que o justo viverá pela fé. Esta mesma fé exige de nós um esforço do coração e da língua. Cabe aqui ressaltar que a fé deve caminhar sempre ao lado da razão e não do sentimentalismo, pois crer é um ato racional do nosso ser acerca da nossa fé que professamos. Afinal, cremos porque vemos os sinais da criação. Cremos porque experimentamos os sinais invisíveis por meio da vida de oração e sacramentos. Cremos porque lemos e meditamos as Sagradas Escrituras e etc. Assim, sabemos que é Deus, porque a nossa razão o demonstra e a fé o confirma. É muito útil rezar o credo frequentemente para imprimirmos cada vez mais no coração as verdades da fé. Primeira coisa, ensina que há um só Deus, o qual é todo-poderoso e criou o céu e a terra, e todas as coisas que no céu e na terra se contêm, é todo o universo. Dá-se a Deus o nome de Pai por 3 motivos. Primeiro, porque é Pai por natureza da segunda pessoa da Trindade, isto é, o Filho por ele gerado, porque Deus é Pai de todos os homens que ele criou, conserva e governa, porque finalmente é Pai pela graça de todos os cristãos, os quais isso chamam filhos adotivos. Deus é Criador do céu e da terra, porque fez do nada o céu e a terra, e todas as coisas que o céu e na terra se contêm, os anjos, o ser humano, as aves, os peixes, os animais silvestres, os mamíferos, os répteis, bem como todo o sistema solar e o universo. Também ensina-nos que o Filho de Deus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que ele é Deus eterno, todo-poderoso, Criador e Senhor, como o Pai, que se fez homem para nos salvar, e que o Filho de Deus, feito homem, se chama Jesus Cristo. Assim se expressa Santo Ambrósio, abre parênteses. Deus é um, único e Senhor, mas não calunie dizendo que afirmamos que o Filho é uma única pessoa. Fecha os parênteses. O Filho de Deus feito homem chama-se a Jesus, que quer dizer Salvador, porque nos salvou da morte eterna. Chama-se também Cristo, que quer dizer ungido e consagrado, pois Jesus é Rei dos Reis, sumo sacerdote e sumo profeta. Ensina-nos que o Filho de Deus tomou um corpo e uma alma, como nós temos no seio puríssimo de Maria Santíssima, pelo poder do Espírito Santo, e que nasceu desta Virgem, tornando-se assim como atestado pelo símbolo de Niceno. Abre aspas, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, gerado e não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância que o Pai. Fecha aspas. De modo a trazer em si próprio a natureza divina e humana.
ensina-nos que Jesus Cristo, para remir o mundo com seu preciosíssimo sangue, padeceu sob Pôncio Pilácio, governador da Judéia, e morreu no madeiro de uma cruz, da qual foi descido e no fim sepultado. Na cruz, Jesus Cristo orou pelos seus inimigos, deu por mãe ao discípulo São João e na pessoa dele a todos nós. A sua mãe, Maria Santíssima, ofereceu a sua morte em sacrifício e satisfez a justiça de Deus pelos pecados dos homens. Ensina-nos também que a alma de Jesus Cristo, assim que se separou do corpo, foi ao limbo e que, ao terceiro dia, se uniu novamente ao corpo para nunca mais dele se separar. Aqui é necessário que a gente diga sobre o que é limbo. O limbo é onde não se sofre, também não se gozam das delícias. Desculpem. O limbo é onde não sofre, também não se goza das delícias sobrenaturais do céu, mas onde as almas vivem felizes numa beatitude natural. É aí que os justos da antiga lei esperavam a redenção e que hoje são recolhidas as crianças sem batismo. Também temos o purgatório, lugar de purgação, de expiação, onde as almas pagam até o último ceitil as faltas cometidas. Não fica nem o pecado quando sai do purgatório. O inferno, o lugar de reprovação, onde os reprobos são horrivelmente atormentados num fogo que nunca se apaga e num desespero que nunca terá fim. Jesus Cristo quis esperar até o terceiro dia para ressuscitar, a fim de mostrar de modo insofismável que verdadeiramente tinha morrido. Também nos ensina que Jesus, 40 dias depois da sua ressurreição e na presença dos seus discípulos, subiu por si mesmo ao céu, e que, sendo, enquanto Deus, igual ao Pai eterno na glória, foi elevado enquanto homem, acima de todos os anjos e santos, constituído Senhor de todas as coisas. Jesus Cristo subiu ao céu por 3 razões. Primeiro, para tomar posse do seu reino que havia merecido com a morte. Segundo, para preparar o nosso lugar na glória e para ser nosso mediador e advogado junto ao Pai eterno. E terceiro, para enviar o Espírito Santo aos seus apóstolos. Também nos ensina que no fim do mundo Jesus Cristo, cheio de glória e de majestade, há de vir do céu para julgar todos os homens, bons e maus, e para dar cada um o prêmio ou o castigo que tiveram merecido. Haveremos de ser julgados no juízo universal por várias razões, tais como, primeiro, para a glória de Deus, para a glória de Jesus Cristo, para a glória dos santos, para a confusão dos demais, finalmente, para que o corpo, depois da ressurreição universal, tenha juntamente com a alma a sua sentença de prêmio ou de castigo. Também nos ensina que existe o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, e que ele é Deus eterno, infinito, onipotente, Criador e Senhor de todas as coisas, com o Pai e o Filho. Pois procede do Pai e do Filho como de um só princípio, cor via da vontade e do amor. O Espírito Santo confirmou na fé dos apóstolos, encheu-os de luz, de forças, de caridade e de abundância de todos os seus dons. O Espírito Santo, como a alma no corpo, vivifica a Igreja com a sua graça e com os seus dons, estabelece nela o reino da verdade e do amor e assiste-a a fim de que oriente os seus filhos com firmeza no caminho do céu. Também nos ensina que Jesus Cristo fundou sobre a terra uma sociedade visível, a qual se chama Igreja Católica, e que todas as pessoas fazem parte desta igreja, estão em comunhão entre si. Toda a santidade da igreja procede do Espírito Santo, que é o autor da santidade. Os membros da igreja encontram-se, em parte, no céu, formando-se a igreja triunfante, no purgatório, formando-se a igreja padecente, e na terra, formando-se a igreja militante. Aqui também é necessário dizer sobre a sua essência, pois a Igreja de Cristo é, primeiramente, una, pois a sua unidade transcende todas as fronteiras étnicas, nacionais e culturais. Afinal, ela é o corpo de Cristo que professa uma fé indivisa e imutável para todo o mundo e ao longo de todos os tempos. Segundo, ela também é santa,
pois Jesus, a sua cabeça invisível, é santíssimo, santos são muitos dos que seus membros, santas são a sua fé e a sua lei, santos são os seus sacramentos, porque porque fora dela não há e nem pode haver verdadeira santidade. Ela é católica, porque é universal e abrange os fiéis de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as idades e condições, e porque todos os homens do mundo são chamados a fazer parte dela. Em quarto, ela é apostólica, pois remonta sem interrupção até os apóstolos. Crê e ensina tudo o que creram e ensinaram os apóstolos, e é guiada e governada pelos legítimos sucessores dos apóstolos. Em quinto, ela é romana, pois 4 caracteres da unidade, santidade, catolicidade e apostolidade se encontram só na Igreja, que tem por chefe o bispo de Roma, sucessor de São Pedro. Também nos ensina que Jesus Cristo deixou à sua Igreja o poder de perdoar os pecados e lhe concedeu o pleno poder de ligar e desligar. A Igreja perdoa os pecados pelos merecimentos de Jesus Cristo, administrando os sacramentos por ele instituído para esse fim, especialmente o batismo e a penitência. Também nos ensina que todos os homens hão de ressuscitar, retomando cada alma o corpo que teve nesta vida. A ressurreição dos mortos realizar-se por virtude de Deus onipotente, quem nada é impossível, e acontecerá no fim do mundo e se seguirá no juízo universal. A nossa ressurreição se dará de forma diferente, pois haverá enorme diferença entre o corpo dos eleitos e o corpo dos condenados. Somente o corpo dos eleitos terão a semelhança de Jesus Cristo ressuscitado, os dotes dos corpos gloriosos que são, primeiro, a impassibilidade, que é pela qual eles não poderão estar sujeitos a males, nem dores de espécie alguma, nem a necessidade de alimentos, de repouso e de qualquer outra coisa. Em segundo, a claridade, pela qual eles resplandecerão como o sol e as estrelas. Terceiro, a agilidade, pelo qual eles poderão passar no momento sem fadiga de um lugar para o outro e da terra ao céu. E quarto, a sutileza, pelo qual eles poderão, a obstáculo, passar através de qualquer corpo, como Jesus Cristo ressuscitado. Ensina-nos também que depois desta vida, presente a outra, ou eternamente feliz, para os eleitos do paraíso, ou eternamente desgraçada para os condenados no inferno. A felicidade dos eleitos consiste em verem e amarem e possuírem para sempre a Deus, fonte de todo bem. A desgraça dos condenados consiste em serem para sempre privados da visão e da presença de Deus, e punidos com tormentos eternos no inferno. Eu espero que os senhores ouvintes tenham gostado do podcast. Fiquem todos com Deus. Salve Maria Santíssima. Viva Cristo Rei. Salve Roma, berço de todos os santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.